Quando nós falamos de dores, nós já associamos aquelas dores físicas que estão associadas ao nosso corpo biológico. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a maior dor que Jesus Cristo passou e tudo isso por amor a você. Vem comigo. Olá, eu sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Nós temos vídeos semanalmente aqui às quartas, segundas e sextas-feiras. Às quartas, especialmente hoje, nós temos vídeos sugeridos pelos inscritos e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E às segundas e sextas-feiras, vídeos temáticos com base nas obras da carne. Nós temos uma série de vídeos ligados ao tema A Carne Fede, que vai te ajudar a compreender como as obras da carne operam na vida cristã e como você pode se livrar de cada uma delas. Mas especialmente hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre um tema muito especial e que é do seu interesse. Vamos falar sobre dores. As dores em si, quando nós pensamos nela, nós já associamos às dores físicas. Mas nós vamos ver hoje que a primeira dor que Jesus Cristo passou por amor a você foi, na verdade, uma dor emocional para que você seja curado na sua alma em relação a esse ponto específico do cristianismo. E antes de nós darmos prosseguimento ao vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com quem você ama e, além disso, você pode estar aqui comentando o que é que você achou desse vídeo e se você já tinha visto esse assunto sobre a perspectiva que vai ser apresentada hoje. Vamos ao vídeo. E quando nós falamos sobre dores, quem nunca levou uma topada, ou pisou num prego, ou até mesmo levou uma queimadura enquanto cozinhava um alimento? As dores em si, elas são insuportáveis, a depender do tipo de lesão que a gente possa sofrer no decorrer de nossas vidas. Mas no vídeo de hoje nós vamos entender que a primeira dor que Jesus levou da sua vida pessoal, antes de tudo, foi uma dor emocional, para que você possa entender como a sua saúde mental pode estar diretamente ligada à sua saúde física. Então Deus, antes de tudo, Ele tem interesse pela sua saúde mental, antes mesmo de focar na tua saúde física. A própria palavra de Deus diz que Ele deseja que tudo vá bem na nossa vida, em termos de prosperidade, assim como também vá bem a nossa alma. A alma em si é um dos locais no qual nós podemos ser ofendidos, podemos ser magoados, podemos ser rejeitados, e é sobre esse tema que nós vamos falar hoje neste vídeo em forma específica. O texto específico desse vídeo se trata de Isaías 53, versículo 3, do qual a Bíblia diz o seguinte: Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Esse texto ele se refere diretamente a Jesus Cristo. Então observe que o versículo nos ensina algo específico, que é: Jesus sofreu muitas dores. Mas observe que antes de mencionar qualquer dor física, a Bíblia fala expressamente que ele recebeu um tipo de dor emocional. Primeiro ele foi rejeitado e depois ele foi desprezado entre os homens. As pessoas fazem isso geralmente quando elas se sentem inseguras em relação a uma pessoa. Jesus Cristo, quando ele veio para o mundo, especificamente para os judeus, ele era visto como uma pessoa que seria o salvador do mundo, mas não no contexto espiritual, no contexto natural, portanto sendo o rei e portanto libertando o povo israelita da escravidão romana daquela época. Só que à medida que o tempo foi passando, os próprios judeus reconheceram que Jesus ele não era bem o Messias que eles estavam esperando, a tal ponto que eles passam a rejeitá-lo em favor de Barrabás. E nós vemos aí que quando você não atende a expectativa de determinado povo, de determinada pessoa, ou quando você requer que determinadas pessoas atendam às suas expectativas, mas elas não são ainda capazes de fazer aquilo, nós vemos que a rejeição é um dos meios pelo qual a população ou as pessoas passam a praticar em relação a você. Sendo mais claro, Jesus Cristo ele veio com a mensagem de vida eterna, mas ao mesmo tempo de santificação, ao mesmo tempo de separação para Deus. E aqueles que estavam ouvindo Cristo naquela época queriam, na verdade, uma vida fácil, uma vida que não precisava renunciar a determinados desejos pessoais em favor do reino de Deus, espiritualmente falando, e muito menos em favor do Pai, que Jesus tanto pregava. Um Deus que veio resgatá-los, mas que exigia, ao mesmo tempo, um nível de renúncia em relação às suas antigas paixões e pecados. Então veja, essa profecia de Isaías, que foi dada 700 anos antes de Cristo, ela nos ensina algo muito especial. Ela nos ensina que Jesus, ele sofreu todo tipo de rejeição que você possa sofrer na sua vida pessoal hoje.
seja, por exemplo, uma rejeição no relacionamento conjugal, uma rejeição entre amigos, uma roda de amigos antiga que você podia ter, ou mesmo uma rejeição de você mesmo em relação a você mesmo. E o que dirá de uma rejeição dos pais em relação aos filhos? A rejeição de pais em filhos, por exemplo, pode se dar quando o pai, enquanto você era criança, ele morreu cedo ou ficou debilitado por algum tipo de doença. Então aquelas palavras de afirmação do pai em relação ao filho ficaram omissas e por isso você sofreu um dano emocional muito grave que nós chamamos de rejeição. E a rejeição é uma dor emocional muito grave que na vida adulta pode ser refletida em diferentes aspectos. Por exemplo, pessoas que são rejeitadas, elas geralmente são inseguras, elas geralmente querem a aprovação de outras, elas geralmente dependem mais dos seres humanos do que de Deus. Então veja aqui que Jesus, ele sofreu no seu lugar, ele sofreu a maior rejeição do mundo, que não foi somente do povo israelita, mas espiritualmente, de uma maneira figurativa, de todos os pecadores do mundo, em favor de você. Quando Jesus é rejeitado na cruz, que era na verdade você que deveria estar pregado naquela cruz, ele abre um novo caminho de aceitação de Deus, de aprovação de Deus para você. Então por isso que a Bíblia diz, e isso eu estou respondendo um dos comentários que foi deixado por um dos inscritos aqui desse canal, do motivo de Deus rejeitar Jesus e apreciar o sofrimento dele naquela cruz. Eu não sei quanto a você, mas se eu fosse, por exemplo, um pai de família, eu não queria o sofrimento do meu próprio filho biológico. Mas Deus, o Pai, ele expressou o amor sobrenatural em relação às nossas vidas ao rejeitar o Cristo, o Messias, o próprio Filho na cruz, em favor de nós que antes do novo nascimento, pecadores. E sobre o novo nascimento eu deixo aqui um link que fala um pouco mais expressamente sobre o que vem a ser esse assunto, que pode ser sim do seu interesse também. Então no vídeo de hoje nós aprendemos que você foi aceito por Deus porque Jesus foi rejeitado. E a Bíblia diz expressamente o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E ela ainda continua: todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Nesse último versículo, o Senhor a que a Bíblia se refere é o Pai. Então o Pai agradou-se do sofrimento do Filho, porque ele sabia que aquilo que o Filho estava fazendo nada mais era do que a substituição em nosso lugar. Era cada um de nós que deveria estar ali sendo crucificado, rejeitado entre os homens, mas Cristo tomou o nosso lugar para que nós venhamos hoje a ser aceitos e inclusive curados na nossa parte física. Então no vídeo de hoje você viu que Jesus, antes de tudo, ele sofreu a maior dor do mundo, a dor da rejeição. É uma dor emocional, muitas vezes insuportável, que pode deixar marcas durante toda a vida de uma pessoa. Mas à medida que essa pessoa pode nascer de novo, ela tem uma nova oportunidade para ser aceita por quem realmente importa, que é Deus, e assim viver a novidade de vida que Deus já preparou para cada um de nós. Então te agradeço por estar comigo neste vídeo e eu quero que você saiba que você é mais que um número, mas você é o melhor de Deus. Shalom!